Muito bem, estamos de volta para a lição de número 2 do livro do Pentateuco, do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Na lição 1, nós cobrimos a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Agora, na lição 2, nós vamos falar da chamada de Abraão, o livro de Gênesis. Nós podemos dividir ele nesses eventos, né? Criação, queda, dilúvio e a confusão de línguas, Torre de Babel. Na parte 2 do livro de Gênesis, que vai do capítulo 12 a 50, nós podemos dividir em 4 personagens: Abraão, Isaac, Jacó e José. E nós vamos então começar com Abraão. O nono descendente de Sem foi Abraão. Na verdade, Abraão é o 10º depois de Noé e o 9º depois de Sem. Ele é chamado o objeto especial de atenção de Deus, ou a chamada especial que Abraão teve de Deus. A vocação de Abraão foi o evento mais importante na história do reino de Deus, que vai ocorrer desde a queda do homem. A importância desse chamado foi enfatizado pela aparição pessoal de Deus pela primeira vez desde o Éden, ao mostrar-se a Abraão. Deus promoveu um terceiro começo com a humanidade. A escolha de Abraão deve ser atribuída à soberania de Deus. E o patriarca era temente o bastante para corresponder à altura do chamado divino. Vamos então ao esboço dessa lição. Nós vamos tratar primeiro a chamada de Abraão, Gênesis 12. Depois vamos falar de Abraão, Ló, Sodoma e Gomorra, Gênesis 13 a 19. E por último, vamos falar do filho, na terceira lição, filho da promessa e o grande teste da fé, Gênesis 20 a 22. E por último, o fim das peregrinações de Abraão, Gênesis 23, a morte de Sara e até Gênesis 25. Nós vamos cobrir mais 13 capítulos do livro de Gênesis nessa segunda lição. Novamente, estamos tendo uma visão panorâmica, ou geral. Você pode e deve, o aluno, estudar mais detalhadamente o livro de Gênesis. Texto 1, chamada de Abraão, Gênesis 12. Vamos primeiro ao contexto em que Abraão vivia. O pai de Abraão foi Terá. Terá era um homem idólatra. Assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Josué, capítulo 24, verso 2. Outro texto bíblico que nos mostra que os familiares de Abraão eram ligados à Síria também. Então testificará perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu, sírio, prestes a perecer foi meu pai. Deuteronômio 26, verso 5. Portanto, é fácil concluir que Abraão estivesse muito ligado ao seu pai e à sua parentela, que certamente pesou o coração quando respondeu ao chamado de Deus. A Bíblia conta que a transformação de Abraão foi genuína. Diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Vamos Ur. Ur é uma das cidades mais antigas do mundo, que era a cidade de Abraão. Abrão, na verdade, porque ele ainda aqui não é Abraão. As investigações arqueológicas demonstram que Ur, já nos tempos de Abrão, era uma cidade bem desenvolvida. Aquela área da Mesopotâmia era conhecida como a antiga Suméria. Alguns acreditam que era próximo ao Jardim do Éden. Ainda os séculos 18 e 19, naquela região, muitas aldeias do tempo de Abraão, e nós estamos falando do século 18, 19 antes de Cristo, e mesmo os anteriores, já eram completamente escavadas.
Ur dos Caldeus tinha cerca de 700 metros quadrados e sua população aproximadamente 24 mil habitantes. As casas em Ur dos Caldeus costumavam ser 2 andares e dispunham de um sistema de esgoto bastante funcional, enquanto as ruas também eram bem definidas. Os túmulos reais de Ur eram dotados um pouco antes de Abraão, tinha uma coleção de magníficos vasos de ouro, que são o deleite dos arqueólogos. Ur era uma cidade de cultura literária e as descobertas comprovam isso. Inclui tablets de dicionários, livros de gramáticas, tabelas matemáticas, cálculos de raízes quadradas e cúbicas, além de uma escrita cuneiforme e livros de exercício para os alunos. Muitas características daquelas civilizações eram precoces para o seu período histórico. Casas de adobe, tijolos que eram curados no sol, pedras para moer farinha, fornos para assar pães e doces, armas e ferramentas de sílex, rocha sedimentar muito resistente de elevada densidade, variedade de vasos de cerâmica, frascos usados como ornamentos, contas e amuletos para enfeites pessoais, estátuas usadas como imagem nos cultos idólatras. Esse último item, além, é recorrente em diversas culturas e civilizações antigas. Apesar de tanto progresso, era uma cidade idólatra, politeísta, cria em vários deuses. O nome Ur, além de se referir à cidade, também era o nome do deus Lua. Os sacerdotes pagãos de Ur, evidentemente, oprimiam o povo e eram controladores. Eles cobravam taxas religiosas pelos sepultamentos e roubavam o próprio sistema religioso. Os templos de adoração em Ur serviam aos cidadãos de Ur, eram geralmente zigurates, construídos com várias salas e instalações. Escavações mostram que, além das atividades de adoração, os zigurates serviam para acomodar pequenas unidades fabris, como a tecelagem, o que provavelmente ajudava a aumentar a renda do templo. Abrão de Charã. A partida de Abrão de Ur é registrada em Gênesis 11:31. Antes, com a razão de sua saída e sua comunidade, Gênesis 12:1-3, a Bíblia deixa claro que quando do chamado de Deus a Abraão, o patriarca ainda estava em Ur, Atos capítulo 7, verso 2. As promessas de Deus a Abraão nesse tempo são conhecidas como aliança abraâmica. E por 2 vezes, Gênesis 18 e Gênesis 22:18, o Senhor renovou essas bênçãos a Abraão. A migração de Abraão foi, sem dúvida, um ato de fé e em resposta a uma chamada de Deus. Ao receber a aliança, Abraão recebeu a promessa de uma bendição divina que seria dada sobre os seus descendentes e que todos que o abençoassem seriam abençoados e todos que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Ao mesmo tempo, a descendência desse patriarca foi levada como um canal de bênção para toda a humanidade. A aliança abraâmica foi renovada a Isaac e também a Jacó, Gênesis 26:4, a Isaac, e a Jacó, em Gênesis 28, verso 14. Abraão em Canaã. Quando Abraão chegou a Siquém, lugar de relevância para a história de Israel, Josué 24:1, Juízes 9:6, 1 Reis 12:1, o Senhor apareceu mais uma vez e confirmou a sua aliança. Prontamente, o amigo de Deus, Abraão, construiu seu primeiro altar ao Senhor e ali deu o primeiro passo ao longo processo de santificação e consagração do solo de Canaã. Em seguida, ele prosseguiu para um local entre Betel e Ai, onde construiu um segundo altar
estabelecendo-se ali temporariamente. A fé de Abraão ainda não era plena. Quando a fome se abateu sobre a terra, ele sem hesitação migrou para o Egito. A terra prometida dependia das chuvas para ter água, mas o Egito, país africano, era sustentado pelo grande rio Nilo. Por isso, havia comida no Egito, enquanto Canaã estava em dificuldades. Chegando à terra dos faraós, para ali evitar ameaça à vida, Abraão mentiu deliberadamente a respeito de sua relação com Sarai, a sua esposa. Embora ela tivesse 65 anos, a seu respeito, seu aspecto ainda era uma mulher muito formosa, distinta até das mulheres daquele país, bem como a formosura tornou-se atraente ao soberano egípcio, que decidiu tomá-la para si. Por intervenção divina e através de pragas, e aqui já menciona as primeiras pragas do Egito, que castigaram o país, o governante egípcio descobriu, então, a mentira de Abraão. Expulsou o patriarca, porém sem vingar-se dele ou tomar de volta os presentes que lhe dera, embora houvesse motivos para temer a maldade e a cobiça egípcia. Abraão errou ao mentir e falhou em não confiar em Deus. Vamos aos exercícios dessa primeira lição. Assinale com X a alternativa correta. Sobre Terá, pai de Abraão, é correto afirmar que letra B era idólatra, como a maioria dos homens da região em que vivia. 2.2. Quais eram as promessas conhecidas como aliança abraâmica? Bom, as promessas conhecidas como aliança abraâmica seria a letra C. Sua descendência seria numerosa, abençoada e herdaria a terra de Canaã. A letra C é a correta da 2.2. Vamos ao texto 2. Abraão, Ló, Sodoma e Gomorra. Gênesis 13 a 19. Após os eventos do Egito, Abraão retornou a Canaã e lá desfrutou de uma restauração espiritual, mas ainda teve problemas a resolver. O problema começou entre os conflitos entre os pastores de Ló, que era seu sobrinho. O modo escolhido pelo generoso patriarca foi conceder magnamente a Ló qualquer porção da terra que ele escolhesse, embora a primeira escolha, por direito, deveria ser de Abraão, e por direito divino e por ser mais velho do que Ló. Ló serve-se da liberalidade de Abraão, mas o seu resultado não foi vantajoso para o patriarca, pois a porção que Ló tomou foi o destino de um juízo de Deus. O erro daquele sobrinho foi de se preocupar com seus interesses materiais, permanecendo indiferente às próprias necessidades espirituais dele. Atualmente, o Vale do Jordão é a porção escolhida por Ló. É um deserto inabitado, mas sua condição antiga era exatamente como era descrito na Bíblia. O rabino Nelson Glueck, que também foi arqueólogo, escavou os restos do portão leste da antiga cidade de Siquém, entrada principal que levava diretamente a um grande templo. O altar de Abraão a Deus nesse lugar, sem dúvida, contrastava com sinais predominantes do paganismo que é revelado nas escavações. A arqueologia diz que aquela região era uma das partes mais ricas do território que Deus prometeu aos israelitas. Glueck encontrou os locais de mais 70 aldeias antigas e a evidência que a área era densamente povoada. No entanto, a prosperidade material no Vale do Jordão não foi acompanhada pela prosperidade espiritual. Na medida em que Ló armou suas tendas em direção a Sodoma, ele dava o primeiro passo para se identificar com aqueles ímpios e pecadores diante do Senhor.
Ao apartar-se de Ló, Abraão recebeu uma nova visitação de Deus e mais uma vez o Senhor lhe garantiu a propriedade da terra. Particularmente, Deus enfatizou que os descendentes de Abraão deveriam compor uma grande e populosa nação. Seguindo a direção oposta à de seu sobrinho, Abraão estabeleceu-se em Hebrom, perto dos carvalhais de Manre, e ali construiu um altar para adoração divina. Naquela época, Hebrom era uma das mais antigas cidades do mundo, de acordo com Números 13, verso 22, e foi construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. O exército de Abraão liberta Ló. A primeira guerra registrada nas escrituras que ocorre em Canaã foi quando 4 reis do vale do Eufrates atacaram e venceram a 5 reis do sul do território prometido por Deus a Abraão. As cidades de Sodoma e Gomorra, com as quais Ló se identificou, estava entre as vítimas dos invasores. Desde a primeira derrota sofrida pelos 5 reis, passaram-se 12 anos, durante os quais as cidades perdedoras procuraram livrar do jugo dos vencedores. Numa nova tentativa de independência, os 5 reis foram novamente derrotados e, nesse episódio, o exército do sul descobriram que seus postos de betume ou alcatrão ao longo da costa do Mar Morto era uma fragilidade usada pelo inimigo contra si, e não um meio de defesa. O infeliz Ló, como consequência de tais eventos, viu-se em cativeiro como prisioneiro de guerra, e a conclusão do incidente foi a mobilização de Abraão de um exército de 318 homens e uma rápida libertação de seu sobrinho, além de impor a derrota aos 4 reis do Oriente Médio. A entrevista de Abraão com Melquisedeque é um evento interessante nesse capítulo. É uma conexão com Melquisedeque, a palavra sacerdote é mencionada pela primeira vez na Bíblia. E essa ocasião é a primeira menção também de oferta e dízimos. O nome Melquisedeque significa rei da justiça. Nesse relato, Melquisedeque aparece como um ser humano igual a todos, servindo no posto sacerdote e rei. Ele está associado a Salém, que é a antiga Jerusalém, a cidade que Davi mais tarde vai tomar dos jebuseus. E ao dar a Abraão pão e vinho, celebrou a tradicional troca de símbolos de amizade e hospitalidade daquela região. No entanto, em Hebreus 7:3, há uma descrição surpreendente de Melquisedeque, que fala do registro da ascendência de Melquisedeque, uma evidência e a um evento de providência para que figurasse um tipo do Senhor Jesus, sem contar que o pão e vinho são símbolos do corpo e do sangue também de Jesus. Abraão é divinamente encorajado. Capítulo 15 de Gênesis. Nesse capítulo nos maravilhamos do modo como Deus renovou a fé e a força de Abraão. Deus apresentou a patriarca com o seu escudo, a sua grande recompensa, e Abraão se dirigiu a ele como Adonai Elohim, ou seja, Senhor Deus. Nessa visitação, Deus reafirmou que a linguagem do Pai de todos os que creem viria de um herdeiro nato, e não por meio de Eliezer, o seu servo. Nessa passagem, pela primeira menção da Bíblia da doutrina da justificação, foi esse período que o santo apóstolo Paulo baseou sua exposição encontrada em Romanos 4, acerca da doutrina da justificação pela fé. Abraão foi um dos primeiros servos de Deus a reconhecer que os justos viverão pela fé. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:37. A preocupação de Abraão a respeito de ter Eliezer, o seu mordomo, como herdeiro, no caso ter filhos, convencionalmente está especificamente de acordo com os costumes da época. Achados alguns milhares de tábuas de argila na cidade de Nuzi, localizada que hoje é o território do Iraque,
2 milênios antes de Cristo, deixa claro que se não houvesse um filho natural, um filho adotivo receberia todo o status e o direito normalmente reservado ao herdeiro natural. A adoção de adultos era comumente praticada, de um caso como o de Abraão. Seu mordomo adulto poderia vir a deter os direitos e privilégios legais de um filho legítimo. A fim de confirmar a aliança e revelar algo do futuro, Deus recebeu um sacrifício que foi ofertado por Abraão. Ao retalhar os animais e caminhar entre eles, testemunhava o estabelecimento de uma unidade em que oferecia quem recebia o culto. Nesse sacrifício, Abraão recebeu alguma medida de vislumbre sobre o futuro trágico do seu povo. O horror das grandes trevas que caiu sobre ele era uma visão profética dos eventos do futuro. Gênesis 16, o nascimento de Ismael. Aos 76 anos, aos 86 anos, na verdade, sem filhos, Sarai escolheu entregar sua serva egípcia, Agar, ao seu marido, para que por ela Abraão pudesse ter um filho. Logicamente, esse arranjo não podia ser aprovado por valores cristãos, que esposamos quando o casamento era estéril, que ia ser abordado dessa maneira. Logo, Sarai fez o que não era incomum. Muitas inscrições daquela época incluem o famoso Código de Hammurabi, que aprovam essa medida e prevê a dissolução de uniões maritais que não geram filhos. O nascimento de Ismael, desentendimentos entre Sara e Agar, e assim como também era costume nesse caso, a esposa principal evocou a proteção especial do seu marido, exigindo dele que resolvesse o problema criado por um plano que fora dela mesmo. Com a permissão de Abraão, sua esposa tornou a sorte serva tão intolerável que a escrava fugiu. Em sua escapada, foi amparada pelo anjo do Senhor, que aqui é mencionado pela primeira vez nas Escrituras. Recebeu o consolo de uma promessa animadora. O anjo ordenou que Agar voltasse à sua senhora e deixou a serva tão impressionada que ela rendeu a Deus em adoração. A promessa do Senhor a Agar, que seu descendente seria cumprida cabalmente. As nações saídas de Ismael, entre elas beduínos, são moradores do deserto e vieram em constante disputa com seus vizinhos. Agar retornou a Sarai, mas depois as relações entre as duas mulheres permaneceram tensas. Na época do nascimento de Ismael, Abraão tinha 86 anos de idade. O nome Ismael significa pedido a Deus. Embora Abraão tivesse fé para pedir, ele parece não ter tido fé para acreditar nos meios sobrenaturais. Deus cumprira seu pedido, a fim, o nascimento de Ismael atrapalhou em vez de ajudar o desdobramento do cumprimento das promessas. A renovação da aliança e a instituição da circuncisão, Gênesis 17. A falta de fé e a impetuosidade associada ao nascimento de Ismael turbaram 13 anos de tratos divinos com Abraão. O patriarca tinha agora 99 anos e Sara 89. A essa altura, a esperança de um filho natural já havia se perdido completamente. Não nos esqueçamos que o filho prometido devia ser uma visitação divina específica. Deus deixou esgotar totalmente as possibilidades humanas antes de mostrar o seu poder. A aparição divina nesse momento foi especial. Deus se revela aqui como o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O sentido literal da expressão é lindo. O amplo poder de Deus faz dele o nosso nutridor, doador de força, aquele que nos satisfaz. Nessa ocasião, o nome Abrão, pai exaltado, foi mudado para pai de multidões. Abraão
e o nome Sarai foi também trocado de princesa ou contenciosa, foi mudada para Sara, princesa de todos. Em ato contínuo, Deus instituiu a circuncisão como selo da aliança. Abraão fora apenas um espectador, agora, porém, era obrigado a um ato sacramentado em seu próprio corpo, a circuncisão, que emprestou-lhe a dignidade signatária de um ato com Deus. Conforme os debates ocorridos na Igreja Apostólica sobre o tema, vê que circuncisão envolvia mais do que um ato físico. Paulo descreveu como inspirado, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão, a que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A recepção de seres celestiais, Gênesis 18. Ao relatar esse evento, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abraão. O entendimento é que somente um dos visitantes chegados de Abraão é divino, os outros são mensageiros específicos a realizar, e Abraão fez o possível para recepcioná-los generosamente. A primeira visão, ou a missão dos visitantes celestiais, foi a confirmação de Abraão, a certeza do nascimento de um filho. Sara ouviu a conversa em visita e pareceu-lhe ridículo e se foi levada ao riso interior. Essa resposta, o Senhor proferiu a clássica afirmação do seu poder. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Gênesis 18, 14. E a segunda missão dos visitantes foi o anúncio da destruição das cidades pecaminosas, Sodoma e Gomorra. Deus não podia mais permanecer indiferente ao desrespeito tão flagrante da natureza justa. É interessante notar que a Escritura relata o solilógio divino durante o qual Deus pondera revelar ou não o futuro a Abraão. A notícia da destruição iminente deixou Abraão espiritualmente obrigado a fazer uma fervorosa intercessão. O pai do povo escolhido baseou sua oração no princípio de que o juiz de toda a terra não faria injustiça. Gênesis 18, 25. A pedido do patriarca, concordou em poupar a cidade se isso salvasse ao menos 10 justos. Ao pedido do patriarca, Deus concorda com ele. Mas nem mesmo 10 justos se achava nessa cidade. Ao menos seu sobrinho Ló poderia escapar do juízo. Gênesis 19, temos a destruição. Os visitantes celestiais que foram recebidos por Ló foram avisá-lo da destruição vindoura. O sobrinho de Abraão foi encontrado no portão de Sodoma, o indicativo que se reunia com os líderes locais. Habitualmente havia na entrada das cidades bancos de pedra, onde as pessoas podiam se reunir para debates de negócios e conversas. Muitas vezes esse era o local também das transações legais e de pronunciamentos. O fato de Ló ter sido encontrado ali mostra o seu interesse e sua influência. Abraão vivia em tendas, mas Ló tinha uma casa em Sodoma. As Escrituras descrevem a hospitalidade de Ló, bem como a conduta moralmente imunda das sodomitas que tentaram violentar os enviados do Senhor Deus. O pecado caracterizou Sodoma era a homossexualidade. E o homossexualismo, que até hoje é conhecido como sodomia. Ló ofereceu suas filhas aos devassos habitantes da cidade, porque, evidentemente, valorizava a virtude e o bem-estar dos seus convidados. No entanto, seu gesto, em parte pelas donzelas, tornou-se necessário, pois o poder milagroso dos visitantes o livrou. Apesar do aviso dos anjos, a sua insistência para que a família abandonasse aquele lugar, Ló, sua esposa e suas 2 filhas atrasaram a partida, ao ponto de ser preciso que os anjos os tomassem pelas mãos e o arrastassem para fora da cidade. Eles deixaram os jovens descritos como genros de Ló, e durante a saída de Sodoma, a própria mulher de Ló foi transformada no monte de sal
por insistir em olhar para trás para a cidade em chamas. Nosso Senhor usou essa ilustração com os interesses terrenos, mostrando a dificuldade, a fuga do tempo do julgamento. Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. A destruição das cidades pelo fogo e enxofre foi algo comparável, como um bombardeio moderno. Mesmo hoje, a planície Sodoma, ao sul do Mar Morto, está repleta de alcatrão e de enxofre. Até as pedras de lá são inflamáveis. Inicialmente, Ló e suas filhas se refugiaram na aldeia de Zoar e de lá seguiram para as montanhas. A história de Ló termina de forma vergonhosa, pois encontramos o cometendo incesto com as duas filhas. Os filhos nascidos dessa relação, Moabe e Benjamim, cujos descendentes deram os moabitas e amonitas, frequentemente fizeram Israel sofrer em sua história posterior. De acordo com 2 Pedro 2,8, Ló incomodou sua alma justa dia após dia com as obras dos moradores daquela região. Vamos aos exercícios. 2:3, quando Abraão saiu a peregrinar, levou consigo seu sobrinho Ló. Posteriormente veio a se separar, porque letra D, os pastores de Abraão e de Ló começaram a brigar entre si, pois os rebanhos cresceram muito e não havia recurso suficiente para todos. Naquela época os pastores brigavam. Graças a Deus hoje eles não brigam mais. Vamos ao 2:4. Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, a quem Abraão deu dízimo. Seu nome significa rei da justiça. Letra A. Porque Agar teve um filho com Abraão. Sarai, aos 76 anos, não acreditava que ainda teria um filho e usou o costume da sua época para gerar um descendente a partir de sua escrava. Na sociedade, a criança da serva seria considerada Sarai e Abraão. 2:5, letra C. 2:6. Quantas pessoas sobreviveram à destruição de Sodoma e Gomorra? Letra B, apenas 3. Ló e suas duas filhas. Letra B na 2:6. Vamos ao filho da promessa e o teste de fé. Abraão e Sara em Gerar. Gênesis 20. Depois de ter residido 15 anos em Manre, Abraão mais uma vez cometeu um lapso de fé e partiu da terra da promessa. Dessa vez prosseguiu para a Filistia, onde novamente negou ser casado com Sara. Misericordiosamente, porém, o Senhor novamente reverteu o bem, o muito mal praticado por Abraão. O agir divino no coração de Abimeleque foi qual que ele deu-se livremente suas riquezas ao patriarcas. Deus mostrou Abraão e Abimeleque como um profeta, primeira ocorrência desse termo na Bíblia, esclarecendo que o patriarca poderia ser um canal divino para o conhecimento da verdade. O nome Abimeleque, na verdade, é um título oficial que significa Abi, pai, Meleque, rei, ou seja, pai-rei, que se aplicou a vários governantes da Filistia, Abimeleque, como se aplicou também o termo faraó aos reis do Egito. Vamos ao nascimento de Isaac e os ciúmes de Ismael. Gênesis 21, após Abraão voltar de Gerar, passou a morar em Berseba, onde Isaac nasceu. Ele tinha então 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos. Ela, antes que ria incrédula, agora sorria de alegre prazer. Deus ordenou apropriadamente que a criança fosse chamada Isaque, meu sorriso. Finalmente, Abraão tinha um herdeiro seu, o filho da promessa. Foi a primeira criança circuncidada ao 8º dia. A rivalidade entre Ismael e Isaque chegou ao clímax na celebração que marcou o desmame do caçula de Abraão. À moda oriental, Isaque teria aproximadamente 3 anos de idade, enquanto todas as comemorações Ismael zombava dele. Essa rixa familiar foi recrudescida inevitavelmente a partir de Agar e Ismael.
que tornou inevitável. A providência divina poupou Ismael por fazê-lo pai de um povo abundante e assim também o ramo importante das tribos árabes encontrou sua origem. Era uma forma de Deus também abençoar a Abraão. A partida de Agar e de Ismael nos soa cruel, como se Abraão houvesse enviado ambos para morrer no deserto. Contudo, não podemos esquecer de que o Senhor Deus disse ao patriarca que não se ressentisse em despedir daquela mulher e seu filho. Gênesis 21, 12 a 13. Em Gálatas 4, 24, Paulo se refere aos eventos desse capítulo, usando-os como alegoria. Agar representa a lei, ela estava em cativeiro de sua senhora, assim como todos sob a lei estão presos, e Sara representa a graça, era livre, a quem dela nasceria também filho livre. Abraão é testado, Gênesis 22. Quando Deus pediu a Abraão que entregasse Isaque em sacrifício, muito foram os expedientes provados pelo Senhor. Se era comum que os povos pagãos entregassem seus filhos serem mortos nos cultos idólatras e abomináveis, era o caso de Abraão provar devoção ao verdadeiro Deus, que superasse a veneração idólatra de seus vizinhos. Contudo, é claro que Deus não queria a morte de Isaque. O Senhor desejava, sim, a rendição total da vontade de Abraão a si. De fato, o pai de todos os que crê não demonstrou hesitação em qualquer momento de sua aprovação. No momento mais agudo da sua prova de fé, Abraão é encontrado pela providência divina, que lhe mostra um cordeiro a ser sacrificado no lugar de Isaque. O próprio Senhor Deus interveio no mais dramático instante da vida de Abraão e de seu herdeiro, para dar testemunho a favor daquele velho pai. E não podemos descartar a maturidade e a submissão de Isaque, que não sendo mais menino indefeso, precisou cooperar com seu pai idoso para que o atasse e o deixasse imóvel sobre o altar. Abraão nomeou o local como prova de Jeová Jiré, o Senhor proverá, o mesmo local onde, sendo Monte Moriá, mais tarde se locou local do Templo Salomão e o altar do sacrifício. Vemos também nessa passagem o pai entregando o filho, assim como Jesus foi sacrificado por nós. Aqui existe uma tipologia do sacrifício de Cristo e nos conta também que parece que Abraão viu o futuro do seu povo e viu o sacrifício de Jesus. O próprio Jesus menciona que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Muito bem, vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. No Egito, em Gerar, Abraão faz um pedido à sua esposa por ser muito bela, que Sara, letra C, deveria omitir que era casada com Abraão e dizer apenas que eram irmãos, para que ele não viesse ser morto por aqueles que a cobiçassem. 2,7, letra C. Aos 100 anos de idade, Abraão vê nascer de Sara, então com 90 anos, o filho da promessa, Isaque. Deus pede a Abraão, seu precioso filho prometido em sacrifício, porque Deus fez esse pedido. Bom, a letra B diz, Deus queria provar a fé de Abraão. A letra B, Deus queria provar a fé de Abraão. Vamos ao texto 4, o fim das peregrinações de Abraão, Gênesis 23, a morte de Sara. Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, aos 127 anos de idade. É interessante notar que ela é a única mulher cuja idade é relatada nas Escrituras. O relato do choro de Abraão por sua esposa, Gênesis 23, 2, é o primeiro desse tipo nas Escrituras. A referência também refere-se ao lugar do sepulcro de Sara, que são as primeiras do gênero ocorrido nas Escrituras, Gênesis 23, 20. E foi o único pedaço de terra que Abraão, de fato, adquiriu comprando. Abraão viveu até os 175 anos, sobrevivendo a sua esposa por mais de 38 anos. Para sepultar a sua esposa, Abraão assegurou a propriedade de um lugar adequado,
por promessa divina, que toda aquela terra fosse lhe designada. No entanto, até aquele momento, ele não a possuía ainda. Foi o único pedaço de terra que Abraão comprou do Etita Efrão, a caverna do campo de Macpela. Os arqueólogos relatam que o processo envolvido na negociação, conforme é descrito nas escrituras, é exatamente típico da época e daquela região. Note que o dinheiro foi pesado, pois evidentemente a cunhagem ainda não estava estabelecida. Nesse momento, um ciclo era uma unidade de peso e não uma moeda de valor específico. A caverna de Macpela foi a única porção de Canaã possuída por Abraão em vida e tornou-se sucessivamente o local do sepultamento de Sara, do próprio Abraão, de Isaac, de Rebeca, de Jacó e de Lia. Essa caverna é agora coberta pela mesquita Arete El Aharam e, portanto, é um santuário hoje maometano. A noiva de Isaac, Gênesis 24. Conforme os costumes da época, uma noiva para Isaac era uma responsabilidade que incumbiu o seu servo dessa tarefa de arranjar esposa ao filho. O costume de colocar a mão sobre a coxa de outra pessoa envolvia um juramento e implicava assumir um compromisso que seria questionavelmente honrado, e o titular da promessa estava impedido de procurar cumpri-la aos seus filhos, se tornaria obrigado a honrar pelo contrato. Não há dúvida de que o servo mandado por Abraão foi guiado pelo Senhor. E quando da sua chegada em Naor, na Mesopotâmia, ele conheceu Rebeca e convenceu-se imediatamente que ela deveria ser esposa de Isaac. De fato, a moça, tantos dotes, era prima em primeiro grau de seu filho, do seu senhor, e finalmente ela se qualificava para ser contada dentro da linhagem que estava suscitada por Deus. Passando somente um dia, chegado o servo de Abraão, ele consentiu em seguir com ele para tornar-se esposa de Isaac. O casamento de Abraão com Quetura, Gênesis 25, verso 1 a 11. O casamento de Abraão com Quetura e subsequente o nascimento de 6 filhos indica que a renovação das forças daquele homem foi divinamente prolongada. O rejuvenescimento associado ao nascimento de Isaac foi permanente para Abraão. Também vemos na história de Rebeca e Isaac, Gênesis 24, uma ilustração entre Cristo e a igreja, e Eliezer, o servo, um símbolo do Espírito Santo. Quanto ao casamento de Abraão com Quetura, Abraão, que já tinha 175 anos quando morreu, foi enterrado com Sara na caverna de Macpela. E assim terminou a peregrinação terrena desse notável santo homem de Deus, que é considerado o único crente do Antigo Testamento designado por Deus como seu amigo, Isaías 41:8. No casamento também com Quetura gerou mais 6 filhos, e aí da onde veio os midianitas. A importância também da vida de Abraão é indicada pelo fato que seu registro se estende por 13 capítulos do livro de Gênesis. Na época da sua morte, Isaac tinha 75 anos e Jacó e Esaú eram adolescentes de 15 anos. Esse patriarca creu e isso lhe foi imputado por justiça. Romanos 4, verso 3. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e para errado. Sara morreu aos 127 anos, foi sepultada na caverna, que se situa no campo de Macpela. Esse terreno foi comprado por Abraão do Etita Efrão e foi a única porção adquirida pelo patriarca em vida. Certo. Isaac escolheu Rebeca para se casar entre as filhas dos habitantes da região onde morava. Errado. Isaac não escolheu, quem escolheu foi Eliezer e a trouxe para ele. Vamos à revisão da lição. Abraão era da cidade de Ur dos Caldeus. Sobre a cidade é correto afirmar aqui
Letra A, estava localizada na Mesopotâmia, na região conhecida como Suméria, sendo uma cidade bem desenvolvida, que inclusive uma das cidades mais antigas do mundo. 2:12, após o chamado Deus, Abraão saiu a peregrinar, marca a opção contém a sequência correta dos locais em que habitou depois de partir de Ur. A sequência correta é Arã, Siquém, Egito. Não, aqui Abraão nunca habitou em Sodoma. Arã, Siquém, algum lugar entre Betel e Ai, Egito, retorna a algum lugar entre Betel e Ai e Hebrom. Letra C é a correta. Letra C é a correta. Vamos para marque C para certo e para errado. Deus mudou o nome de Abraão, pai exaltado, para Abrão, pai de multidões, e de Sara, minha princesa contenciosa, para Sara, princesa de todos, certo? Os 3 seres celestiais que apareceram a Abrão em Gênesis 18 são divinos com todos os anjos, certo? Deus instruiu a circuncisão como selo da aliança, o ato sacramentado no corpo era para todos os descendentes masculinos de Abraão e Isaac, certo? Em Gálatas 4:24, Paulo descreve a alegoria entre Sara, escrava, e Agar, livre, aquela como representante da lei e essa como representante da graça, certo? Abraão morreu logo após Sara, portanto nunca veio a se casar novamente, errado. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, certo? Nessa lição também existem subsídios que você deve ler, esses subsídios, para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Nesses requisitos, e também na primeira também tem subsídios, você vai ler mais sobre o chamado de Abraão, Isaac como uma figura típica de Jesus e também os aspectos da vida de Jacó. Estude isso, leia para enriquecer o seu conhecimento. Muito bem, lição 1 e 2 do curso do Pentateuco. Após cada 2 lições, nós temos um teste. Então, nós vamos agora a uma pequena revisão do teste do Pentateuco. Teste de número 1, que encobre a lição 1 e 2. Normalmente, o teste são 16 questões e cabe a você, aluno, responder. Vamos lá. Primeira pergunta, de acordo com o texto da lição estudada, quais são das seguintes afirmações verdadeiras sobre a criação do tempo? Note, criação do tempo. A resposta correta seria a letra B. A criação divina é concebida na eternidade, mas poderia ser consumada no âmbito temporal. Portanto, letra B. A A diz que Deus não criou o tempo, está errada. A C, o tempo foi criado depois da criação da Terra, também está errada. E a criação não está sujeita ao tempo, também errada. A letra B é a correta. A criação divina é concebida na eternidade, mas somente poderia ser concebida no âmbito temporal. Segundo, qual a importância da luz criada no primeiro dia da semana da criação? A resposta correta é a A diz que a luz provinha do sol, errado, o sol só foi criado no 4º dia. B diz que a luz era uma criação desnecessária, errado novamente. E a D diz que a luz criada na primeira semana era proveniente dos anjos, errada. A letra C é a correta. A luz era necessária para a criação e desenvolvimento da vida na Terra. A luz e vida estão associadas. Então, primeira letra B, segunda letra C. Terceira, qual foi a tríplice missão que Deus deu ao homem? Letra D, cultivar o solo, guardar o jardim e governar a terra. Foi a tríplice missão, cultivar o solo, guardar o jardim e governar a terra. Letra D na terceira, letra D. Quarta, quais são as características do casamento instituído por Deus? Letra A, monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Então, quarta é A. Qual foi o evento mais trágico da história? Letra D, a queda do ser humano. A queda do ser humano é o evento mais trágico da história. Vamos a C. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim?
Letra D, também aqui na sexta, letra D, porque Caim havia oferecido a oferta com a alma tomada pelo ódio. Jesus falou isso, né? Quando trouxeres a tua oferta e a te lembrares que tem algo com teu irmão, deixa ali e vai reconciliar com ele. Então, letra D, porque Caim na sexta. Sétima, qual era o papel de Noé na história do dilúvio? Letra A, ele era um profeta que previu a chegada do dilúvio. Ele foi o pregoeiro da justiça. Letra A, ele era o profeta que previu a chegada do dilúvio. Oitava, a cidade de Ur, agora da oitava em diante, é certo ou errado? Então vamos lá. A cidade de Ur era conhecida por sua cultura literária e científica, além de suas práticas religiosas e idólatras. Correto. Letra A, oitava, correto. Muito bem. Nona, a cidade de Ur era uma cidade idólatra e politeísta, mas sem desenvolvimento tecnológico ou literário. Errado. A cidade tinha grande desenvolvimento literário e tecnológico. Suas ruas eram bem... Já tinha até sistema de esgoto na cidade de Ur, não é? 9, errado. 10º. Ló armou suas tendas em direção a Sodoma, dando o primeiro passo para se identificar com aqueles que eram ímpios, pecador diante do Senhor excessivamente. Certo. Letra 10, letra A, correto. 11º, a palavra sacerdote é mencionada pela primeira vez na Bíblia, em conexão com Melquisedeque, que aparece como um ser humano igual a todos, servindo num posto sacerdote rei. Correto, letra A, correto na 11. 12, Isaac foi a primeira criança a ser circuncidada ao 8º dia, de acordo com a ordem divina. Correto, letra A, 12 está correto. 13, Monte Moriá, onde Abraão foi testado, mais tarde se colocou local do Templo de Salomão e do altar do sacrifício. Correto, letra 13, correto. 14, Sara e Agar são as únicas mulheres cuja idade são relatadas nas escrituras. Errado. Sara é relatada a idade, Agar não. Portanto, letra B está errado, né? 14, letra B, errado. 15, Abraão já possuía a caverna no campo de Macabela antes de comprar do hitita Efrão, que posteriormente tornou-se um santuário cristão. Errado. Abraão não possuía, comprou com a morte de Sara e hoje é um templo maometano. Então, errado. 15, errado. E 16, Ismael zombou de Isaac na celebração que marcou o desmame de Isaac, chegando ao clímax da rivalidade entre os irmãos. Letra A, correto. 16, letra A, correto. Com isso, concluímos a lição 2 e o teste 1 da lição do Pentateuco. Para a semana que vem, estude a lição 3 e 4. Lição 3 e 4 do Pentateuco, onde você vai concluir praticamente o livro de Gênesis e vamos introduzir o livro de Êxodo. Lição 3 e 4, próxima semana. Vamos agradecer a Deus por mais uma aula. Pai querido, graças te damos pelo estudo do Pentateuco, que é a base de todas as escrituras. Pedimos a tua bênção sobre os alunos e sobre aqueles que estão estudando conosco, mesmo não sendo alunos. Abençoa grandemente a todos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, se você não é aluno e gostaria de se tornar aluno, entre em contato conosco e nós podemos se matricular, você fará as provas, terá acesso à plataforma digital da ETAD e as provas são todas digitais, então não importa em qual parte do mundo você está, você pode assistir essas aulas através do canal do YouTube e se registrar na ETAD, não é? Se matricular como aluno. Nós toda semana vamos te mandar pelo WhatsApp a aula e o link para você, para ter acesso ao teste, tem que estar matriculado e ter o link da prova digital. Quando você se matricula, nós vamos te dar acesso à plataforma eletrônica e você vai ter acesso ao link da prova digital para fazer o seu teste. Que Deus te abençoe. Nós estamos na Califórnia, mas não importa se você está na costa leste, Estados Unidos, Europa, Brasil, aonde você estiver que fale essa língua,
e que pode ter acesso ao canal do YouTube, se matricule e seja aluno do curso de teologia da ETAD. Deus te abençoe. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Acione nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Amém.